Cecília, Cecília, me ouve? Sí, sí lo oigo. Ok. Yo tengo permiso para grabar la charla. Sí, doctor, tiene permiso para grabar. Yo veo, yo no grabo acá. Só un minuto. Ya, solo usted. Ya está. Creo que ya tiene que aceptar. Você já aceitou, Cecília? Porque eu tenho que, não sei como gravar acá. Deixa eu ver. ¿O usted desea que yo se la grabe y se la envío? Ok, então, perfeito. Você grava e me envie depois, ok? Ya. Perfeito. Perfecto. Perfeito. Ya, aquí la Perfeito. grabo. Ya, excelente. Só na casa. Um momento. Eu quero deixar só me eu tenho que tirar isso aqui. Ok, só. Es que tiene que poner a ti con el coso, por eso salen los dos. Ó, Cecília. Sí, doctor, dígame. Coloque somente a pessoa que está falando, Joy, a partir de agora, pode? Sí, claro que sí. Solamente usted va a tener acceso al audio. No se preocupe. Okay. No vídeo. Sí, el vídeo y el audio. Yo ahora ya me despido, Sí. cambio fuera. Yo ya não, é perfeito, pero é só para saber como vai ser. Então, sí, já sí, está compartilhado, não? Sí, solo usted. Todos los demás están en mute. Ok. Graças, Arima. Estou vendo você acá. Bueno, primeiro, é um grande honor estar aqui com todos vocês. Eu vou falar em portunhol. Eu agora estou fazendo classes de espanhol com minha hija, porque minha hija, minha mulher é de Espanha, e agora eu vou aprender espanhol com minha hija. Eu penso que mais de um ano eu vou falar muito bem espanhol. Muito bem. É um honor muito grande estar aqui com todos vocês, com colegas de vários países da América Latina. Me gusta muito falar sobre o tema que me pediram. A diretiva, eu quero agradecer a diretiva da Sociedade Internacional, da Association de Forense Ortodontia, porque a Cecília e toda a diretiva, Gastão, Celestino, eu me sinto muito honrado, com grande honor de estar aqui. Muito bem. Me pediram um tema que eu penso que é muito bom, que cabe uma discussão muito boa, que é uma abordagem atual do tratamento da classe 3, desde a ortopédia até o paciente adulto. Eu penso que é um tema muito bom, porque eu quero que todos vocês prestem muita atenção, porque eu vou colocar o passo a passo do pensamento desde a ortopédia funcional até pacientes cirúrgicos. Sempre que penso na charla, um curso, eu sempre agradeço a inteligência infinita pelo motivo que estamos aqui, para compartilhar conhecimento com todos vocês. Bueno, eu participei da primeira edição da IAFO International, que foi nas Ilhas Caimã, em Jamaica, foi muito bueno. Tivemos lá a oportunidade de estarmos com grandes pessoas, grandes profissionais de todas as áreas. Deixa eu só pegar aqui um apontador. Ok. Grandes amigos, participamos do congresso, foi encantador. Eu penso que a ideia de fazer os congressos em cruzeiros é uma ideia muito boa. Teremos a oportunidade de ficar uma semana dentro do navio, com muitas festas, com participação no congresso, fazendo turismos juntos. Eu penso que a ideia é muito boa.
Participei do primeiro com muito prazer. Nessa oportunidade, eu fui com o Mir, o Breno, que divertimos muito com todos os colegas que estão vendo na cá, participantes, etc. E, como todos sabem, nós outros íamos também participar, junto com a Arima, vários outros colegas, Celestino, enfim, do terceiro, porque o segundo foi na Europa. Na Europa, eu não fui, porque minha irmã estava por nascer. Nós outros íamos participar do terceira hora. Já estava tudo organizado, Cecília, com todos os colegas, pero nós outros fomos atropelados pela pandemia internacional. Tudo vai passar, isso é claro. Nós outros gostamos de congressos presenciais, abraçar as pessoas, conversar com as pessoas, ainda mais dentro de um cruzeiro, que é perfeito pela paisagem, pela amizade e pela harmonia que temos entre as pessoas. Todos estão invitados a ser parte do terceiro, que vai acontecer o ano que vem, com certeza, seguro, porque toda essa pandemia vai passar e nossas vidas vão voltar ao normal. Deus queira. Bueno, para quem não me conosco aún, eu sou de Brasil, eu sou da cidade de Brasília, uma cidade encantadora, uma cidade que merece ser conhecida por todos nós outros. É uma cidade muito moderna, uma cidade que tem um horizonte bueno. É patrimônio da humanidade hoje, pela arquitetura. Tem uma arquitetura muito boa, de Oscar Niemeyer. E todos vocês estão invitados algum dia a conhecer o Brasil. Bueno, eu sou Arte Silva, eu tenho 35 anos de profissão. Eu tenho mais de 9.300 casos tratados, documentados, porque eu tenho, há muito tempo de água ortodôntica. Eu sou clínico. E também, eu já tenho agora mais de 3.700 casos com mini placas hechos. E eu tenho 12 anos que eu trabalho com diagnóstico 3D. Eu penso mais importante, contribuição, que eu vou deixar para o futuro é a ser um protocolo diagnóstico em 3D, para que nós outros entendemos e diagnosticamos muito bem nossos pacientes antes de pensar qualquer técnica mecânica e etc. Bueno, eu vou falar sobre a abordagem atual do tratamento da classe 3. É bueno porque a grande maioria me invitam nas conferências para falar de mini placas. É a hora que eu tenho a oportunidade de falar de um tema muito importante, que eu vou mostrar mini placas somente nos dois últimos casos. Bueno, vamos pensar na classe 3 desde a infância, ou seja, na ortopédia funcional. Se eu tenho um ninho, que vem à minha oficina dos 5 aos 10 anos de idade, qual é a minha abordagem para esses pacientes? Se vem nessa faixa etária, como esse tico acá, eu vou observar sua maloclusão. Mira, na classe 3, com travamentos de canino, nós outros não podemos deixar essa classe 3 desenvolver, temos que interceptá-la a hora. Então, se coloca o aparelho, tem vários tipos de aparelho, Biller 3, Frankel, enfim, tem muitos aparatos para isso. Eu prefiro o progênico modificado, que podemos fazer o transversal, junto com o vertical, enfim, e com o arco de Ashley. E assim, qual é o meu objetivo com esse paciente? Simples, eu quero redirecionar o crescimento, ou seja, eu quero estimular a maxila e eu quero frenar o desenvolvimento da mandíbula. Esse é o princípio da ortopédia, que tanto me encanta nessa faixa etária. E podemos trabalhar também no transversal do paciente, junto, e assim que vai pensando no câmbio dos dentes, também vamos cambiando o aparato, colocando mais pequenos resortes, enfim, para que no final podemos ter uma correção da classe 3
nessa faixa etária, tranquila, saindo de uma classe 3 grande para uma correção, pero não vai acabar acá no tratamento, pero a ortopédia tem o poder de redirecionar o crescimento, isso é muito importante. Vamos falar mais. Pero, se o paciente vem em minha oficina, quando falamos de ortopédia funcional, podemos falar também de casos muito complexos como esse. Uma menina que vem em minha oficina aqui em Brasília, que tem uma maloclusão como essa, pero tem mais coisas. A paciente nasceu com uma patologia pediátrica rara, que chamam de épolis congênito, localizado do lado direito do maxilar. Ok, foi feita a cirurgia para excisséries do tumor e foi feita também uma gemectomia do paciente, gemectomia dos dentes da hemiarcada, todos descidos da hemiarcada superior direita. Pero o paciente A1 apresentava uma maloclusão de origem genética e classe 3. Bueno, imaginem vocês, uma chica que passou por uma cirurgia para quitar o tumor aqui desse lado, teve que fazer algumas gemectomias, e agora tem uma classe 3. O que foi a ser? Eu tenho a obrigação, como ortodoncista, interceptar essa maloclusão e ajudar o paciente a direcionar o crescimento. O aparato perfeito para isso, nessa idade, é a ortopédia funcional. E mira, aqui foi feita a cirurgia, onde foi sacado o tumor, benigno, pero criou-se um defeito acá. Então, esse caso é tratado junto com minha odontopediatra, a doutora Michele Amorim, excepcional. Temos acá uma chamada ERT Kids, que trabalhamos somente com niños e casos complexos. E mira cá que eu tenho um dente aqui anômalo também. E mira, uma classe 3 muito larga, um paciente que teve um problema muito sério, de um tumor que foi quitado, pero a hora tem uma classe 3 muito, temos que trabalhar a hora, não podemos esperar. E que vamos fazer com um caso como esse? Imagine, quais são as opções que temos? Eu não tenho dúvida, eu vou entrar com a ortopédia funcional, um aparato específico para essa chica, para que podemos redirecionar o crescimento, mais uma vez, para o reino modificado. Vamos observar sua face com o tempo, a sorriso. E mira, aqui foi feito na resina para fazer o trespasse dos dentes. Trabalhamos também no transversal, junto com o paciente, o desenvolvimento transversal também, com arco de Ashley. Esse arco de Ashley é um arco de Ashley modificado, 1.0, para ter menos quebra. Acrescentamos algumas molas digitais quando os dentes irrompem. Enfim, já conseguindo o trespasse do paciente, tranquilo, o paciente usando muito bem o aparato, inserindo alguns detalhes a mais no aparato, que é a longo prazo, e não orbitando, que nós todos também estamos trabalhando no transversal do paciente. Não necessita ser um tipo de disjunção no paciente com crescimento nessa faixa etária, somente os aparatos corretos. Mira o perfil, o câmbio que tuve a paciente, o perfil do paciente nesse tempo todo. A sorrisa, continuamos no aparato e mira cá. Aqui já temos uma teleradiografia, uma panorâmica, sabendo que o paciente tem vários problemas. Mas a ortopédia é muito importante. Redirecionar o crescimento nessa faixa etária é muito importante. Mira os grandes câmbios que é possível fazer com a chica, que, além de tudo, teve um problema muito sério de um tumor que foi quitado. Então, temos que pensar realmente qual aparato decidir nessas faixas etárias e tratar o paciente. Muito bem, aqui está a panorâmica do paciente. Mira que eu não tenho os dentes permanentes, porque foram quitados os germes no ato da cirurgia.
e mira o câmbio da teleradiografia inicial e atual. O que é possível ser? Redirecionar o crescimento? Se eu tenho um paciente, então, mesmo um paciente com vários problemas, eu posso redirecionar o crescimento e corrigir essa classe 3 e ajudar o paciente muito. Muito bem. Pero, eu mostrei 2 casos com ortopedia. Um caso simples, classe 3, um caso mais complexo, classe 3. Pero, quando estamos falando do tratamento da classe 3, em edição mista, muitas das vezes o paciente não vem à minha oficina só na cidade, pode vir aos 9 aos 13 anos de idade. Se o paciente vem à minha oficina dos 9 aos 13 anos de idade, para mim, minha experiência clínica, eu não vou ser a ortopédia funcional. Eu tenho que pensar na ortopédia mecânica com esses aparatos. Pero, a hora onde eu quero que vocês prestem muita atenção no pensamento, no raciocínio que eu vou fazer com você. Nós outros, na literatura, nas evidências, temos muitas opções para tratar a classe 3. E a mais citada na literatura é o tracionamento de disjunção de máscara facial. Eu trabalhei muitos anos com a máscara de Petit, pero eu vou confessar a vocês que entre as evidências científicas e as evidências clínicas, eu não me gostavam os resultados. Eu vou explicar. Sabemos que tem muitas formas para correção da classe 3 precoce. Sin embargo, a mais utilizada nessa fase de crescimento é a protração maxilar com auxílio da máscara facial. Muitas vezes associada à disjunção da estrutura palatina. Ok, eu vou fazer um raciocínio com vocês. Nós temos algumas questões de falar com vocês. Primeiro, qual é o efeito de uma grande magnitude de força sobre as ATMs em paciente em crescimento? A primeira pergunta que eu vou fazer a vocês. Qual é o efeito de uma grande magnitude? Porque estamos falando, quando falamos de máscara facial, de até 500 gramas de força. Qual é o efeito na ATM do paciente em crescimento? O que sucede com o disco articular dentro das articulações? Como manejamos o perímetro do arco superior sagittalmente? Como mantenemos controlado o crescimento mandibular hasta que termine o crescimento, evitando recidivas? Talvez a pergunta principal. Como mantenemos controlado o crescimento mandibular hasta que termine o crescimento, evitando as recidivas? Bueno, eu vou pegar alguns trabalhos aqui que me gostam muito, por exemplo, da classificação de Young em pacientes com deslocamento do disco, desplazamento de disco anterior. E vamos ver que o desplazamento de disco anterior é uma das alterações de ATMs mais frequentes. Pode ocorrer em qualquer idade, com alta prevalência em adolescentes, e pode ocasionar uma osteoartrite e diminuir a altura condilar. Bueno, vamos entender. Se pegamos um trabalho de Ikeda, que habla sobre a prevalência de uma série de pacientes de deslocamento de disco, numa população pré-ortodôntica, ou seja, no início da ortodôncia. E isso é um trabalho com ressonância magnética. Numa amostra de 199 pacientes, 143 apresentavam signos e sintomas de DTM na avaliação inicial do estudo. A idade média, 11 anos, e, lógico, a avaliação de DTM no sentido, foi feita uma avaliação com a ressonância no sentido sagital e coronal. Mira cá. Então, foi feito todo o trabalho com ressonância. Aqui nós temos uma ATM com o disco em posição normal. Aqui já tem um pequeno desplaçamento no nível 1, nível 2, e aqui no nível 3, já desplaçamento total para anterior. E o mesmo ocorre no sentido coronal, lá mesmo. Bueno, se encontrou um trabalho de Ikeda que
a maior prevalência são nos pacientes de 6 a 9 anos de idade, quase 65%. Dos 10 a 12 anos de idade, quase 50%. Quer dizer, nós outros temos uma grande prevalência de desplaçamento de disco em crianças. As crianças caem, batem, muitas das vezes desplaçam o disco. Quando desplaçam o disco, não há o desenvolvimento, o desenvolvimento unilateral ou bilateral do crescimento normal desses pacientes. Então, nós encontramos, no IQEDA encontrou 74% dos ATM em pacientes pré-ortodônticos entre 6 e 15 anos apresentavam os signos e aumentava com a idade. O que eu quero dizer com esse trabalho? Simples. Mira se nós vamos pensar um tratamento com o paciente do nível 1, 2, 3, ou no nível 2 ou 3. Com 500 gramas de força, quer dizer, eu vou colocar 500 gramas de força no paciente que está pensando em desplaçar o disco. O que vai ocorrer é que eu vou desplaçar o disco. Eu não vou ter a remodelação óssea que eu quero acá, tanto no sentido coronal e vertical. Se nós todos estamos falando de ortopédia funcional, se eu tenho nível 1 ou 2, com a ortopédia funcional, é possível repomos o disco na posição com a ortopédia funcional. É possível. E isso nós vamos mostrar nos estudos futuros que estamos fazendo hoje na universidade. Pero eu não penso que não é o mesmo se nós usarmos a máscara facial. E muito menos se o paciente já tem desplaçamento do disco completo. Pensando nisso, e falando um pouquinho de Ricketts, todos os estudos de Ricketts mostram que o grande crescimento da mandíbula está no côndilo. Todos nós sabemos disso. Então, se eu faço disjunção de máscara com o paciente, eu tenho uma força inserida acá, nos elásticos, de mais ou menos 500 gramas. Contra a ATM do meu paciente, pero vamos imaginar somente a mecânica. Eu hago a máscara de Petit, eu isso muito em meu caso, em passado. Temos a capacidade de cambiar a maxila, pero não podemos olvidar que o crescimento está no côndilo, no crescimento principal. Então, muitas das vezes, hacemos um tracionamento da maxila, tiramos a máscara do paciente durante um determinado tempo. O que ocorre? O côndilo continua no crescimento. O que passa? O que passa é que nós colocamos a maxila para delante. Obedamos de quanto de gramas que estamos fazendo contra a ATM. Pero, se eu saco a máscara facial do paciente durante o intervalo, a mandíbula volta a crescer de novo, porque o centro de crescimento está no côndilo. Então, eu posso pegar vários exemplos de minha oficina ou de meus colegas que já me enviaram. Você pensa no tratamento do paciente classe 3 como esse, disjunção em máscara, você coloca a maxila para adelante, o côndilo volta a crescer, a mandíbula volta a crescer novamente. Muitas das vezes, faço uma outra disjunção em máscara, 2. Depois, pensa a crescer novamente. Hago uma terceira disjunção em máscara. E assim vamos fazendo. Vários casos de isso. Pero no final, quando o paciente tem os 18, 19 anos de idade, o paciente recidiva para a classe 3. E muitos dos casos, a largo prazo, eu acompanhei vários casos em minha oficina. Grande parte dos pacientes eram quirúrgicos. Então, eu entrei com a mecânica com o paciente. Submeti o paciente a várias disjunções de máscara, que é o que mais é difundido no mundo. E muitos desses casos a largo prazo, muitos, se caem em cirurgia depois. Então, temos que pensar, eu peguei esse trabalho aqui também, que é uma revisão sistemática sobre disjunção de máscara, né? E mira cá,
não há evidências científicas a largo prazo. Não sou de onde eu estou falando. Isso é uma revisão sistemática que é de pacientes a largo prazo. Então, eu penso o seguinte, nós outros estamos só pensando a entender a classe 3. Como devemos tratar a classe 3 em pacientes na dentição mista? Essa é a questão que eu quero falar com vocês nesse congresso aqui online. Teremos também várias propostas no mundo. Não é somente a disjunção máscara, surgiu, por exemplo, o protocolo de Hugo de Klerk, com mini placas nessa faixa etária dos 9 aos 13 anos de idade. Pero me gustam muito as mini placas, com um problema muito grande. As mini placas, as mini placas nessa faixa etária dos 9 aos 13 anos de idade, pelo menos acá em Brasil, que nós colocamos em alguns pacientes, se queda muito, se cai muito, porque o paciente está modelando e remodelando muito rápido. Então, muitas das vezes, quando fixamos as mini placas, ancoragens esqueléticas, acá, pelo menos em Brasil, eu perco muitas mini placas em ninhos nessa faixa etária. Eu decidi, junto com o cirurgião, que eu não ia ser, porque eu não posso submeter meu paciente a várias cirurgias com mini placas nessa faixa etária. Então, pelo Hugo de Klerk, em Bélgica, tem grandes resultados, é muito difundido, os trabalhos são muito consistentes, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, o trabalho de Hugo de Klerk. Muito bem, temos acá também um brasileiro, meu amigo, meu grande amigo, Fernando Manhães. Fernando Manhães, ele tinha um protocolo para classe 3, com anclagem esquelética, com microtornilhos, ácido tração também, e etc. Então, vários colegas, não só no Brasil, no mundo inteiro, tentam dar uma resposta melhor para a classe 3. Eu vou mostrar duas teorias para vocês. Então, estamos falando da classe 3, na dentição mista agora. Então, não estou falando de ortopédia funcional, estou na dentição mista, dos 9 aos 13 anos de idade. Eu tenho uma teoria. Eu vou mostrar a teoria número 1 para vocês. A teoria número 1 é, eu trabalhei muitos anos em minha vida com distalizadores. Muitos. E as evidências mostram que quando você usa os distalizadores, na pré-maxila, principalmente, você tem uma perda da anclagem maxilar. Lembre-se, imagine um pendex, vamos distalizar, distaliza. Pela pré-maxila, acelerante. Isso ocorria sempre. E já está provado. Também peguei um trabalho de meu amigo, Dr. Alberto Consolaro, um maestro aqui de Brasil, que estudou a pré-maxila. Essa estrutura cá em ninhos, até os 13 anos, a estrutura da pré-maxila, ela se cierra aos 13 anos. Isso quer dizer que até os 13 anos de idade, podemos estimular a pré-maxila adelante. Isso é uma informação muito, muito relevante para que nós outros vamos propor, mas é muito relevante. Então, temos um trabalho acá, de Consolaro, ou seja, estamos falando que podemos ter um melhor redirecionamento do crescimento da maxila, principalmente da pré-maxila. Como? A questão é como fazer isso. Principalmente com pacientes que têm lá os caninos bloqueados. Então, vamos pegar a história. De onde começou a ideia que eu vou falar com vocês aqui? 2011. 2011, todos nós outros, como nós fazíamos lá disjunções e máscaras. Nós outros aprendemos a trabalhar com o Hyrax, né, para fazer a disjunção. Pero eu pensei um pouquinho diferente. E se nós outros cambiarmos o Hyrax? Então, em vez de disjunção, nós vamos fazer anteroposterior. E aqui está o meu amigo Luiz Caetano dos Santos, que
me ajudou muito no laboratório. Me gusta muito o laboratório, como meu amigo Walter Arima, que gosta muito. Quem sabe de laboratório, não somente de clínica, sabe muito, entende muito mais o poder dos aparatos que temos na mão. Então, sempre em minha vida gostei de ter um laboratório. Aí, Jocas me ajudou muito no desenvolvimento, e em homenagem ao Luiz Caetano, colocamos o aparato de Jocas Applies. Mira, solamente Jocas Applies. Pensamos em trabalhar um grupo de pacientes que não eram classe 3, mas pacientes hacíamos muito, hacía e hago muitos filantropias. Então, um chico da raça negra, com a biprotusão, e mira os dentes, mira os caninos, superior e inferior. Mira o que podemos pensar com um chico como esse. Pero mira a arcada superior, não era uma arcada que temos que fazer disjunção, nem com MARP, nem com SARP, não é nada. Não é um paciente que não com quadrihélice. O grande problema desse paciente é anteroposterior e não transversal. Então, foram esses pacientes acá, com esse tipo de maloclusão, que pensamos a trabalhar com os Jocas. Então, o Jocas mira, é um Hirax invertido, no sentido da hora anteroposterior, e com meia volta por semana, solo, meia, porque estamos fazendo uma remodelação anterior e posterior simultânea. O velho e bueno lip bumper, abaixo, sem elástico, nesse caso. Vamos ativando um quarto de volta cá, né? Aqui tem um aparato de um controle melhor, eu vou explicar depois. Mira o câmbio. Mira, eu não saquei premolares. Hicimos um trabalho de anteroposterior, nesse caso, desse tico. Anteroposterior e não de junção. Anteroposterior. Aqui já tinha sacado a lojoca. O sorriso do paciente. Mira o sorriso do paciente, sem sacar os premolares. A oclusão final do paciente. Mira, sorriso geral. Claro, da raça negra temos biprotusão, continuou com a biprotusão normal do paciente, para essa faixa, para esse paciente. Pero o câmbio no sentido anteposterior foi muito bueno, sem simplesmente sendo redirecionamento do crescimento, pero não no sentido transversal, no sentido anteroposterior, superior com Jocas, inferior com a PLA, solo. Depois, nos brackets, normal, tranquilo, sem problema. Me gostei muito dessa ideia. E começamos a trabalhar com outros pacientes, por exemplo, esse aqui, uma classe 3, que eu tinha separado essa tica para ser as mini-placas de Hugo de Klerk. Quando já tinha caído em outros pacientes, eu decidi que não ia ser. E mira, entrei com a mesma abordagem. Jocas, quer dizer, o Hirax invertido, não necessita de sacar, isso era no passado. E foi fazendo o mesmo trabalho. No controle inferior, superior do paciente, fazendo todas as movimentações, está agora com os aparatos fios. E mira, eu abri 11 milímetros, 11 milímetros, meia volta por semana. E eu fiz um desenvolvimento anteroposterior, eu redirecionei o crescimento sem pressão ATM. Mira a diferença que quando pensamos, mira a premaxila, como foi adelante. Mira classe 3, classe 1, o resultado, saquei o aparato, mira o resultado inicial, final, com todos os câmbios no sentido anteroposterior.
no sorriso do paciente, e aprendemos muito sobre o perfil, manejar os pacientes nessa faixa etária. Muito bem. Primeira teoria é sobre a premaxila e o aparato Jocas. Ok. A segunda teoria que eu vou falar com vocês é sobre a remodelação côndilo-fossa. Por quê? Porque, na verdade, não é só a premaxila, temos que trabalhar a premaxila e a simultaneamente, redirecionar o crescimento de quem? Da ATM. Por isso, é muito importante não colocar 500 gramas de força. Tem que ser forças leves, muito leves, de no máximo de 120 gramas, com elásticos, que eu vou explicar. Qual é que estamos falando? Frenar o crescimento da mandíbula com remodelação posterior de côndilo-fossa. Estamos fazendo um trabalho junto com o Consolaro, Fernanda Melotti e Ana Sussi, para esses casos, para exatamente comprovarmos essa eficiência na remodelação. Porque já temos caso de onde surgiu a ideia. A ideia é assim. Eu tive um paciente com 13 anos de idade, com uma maloclusão muito larga, mas com uma hiperplasia do côndilo esquerdo. E mira o que ocorreu. Toda a oclusão cambiou, mas mira aqui o importante. Um côndilo normal e um côndilo com uma doença, uma hiperplasia condilar. Mira o que ocorreu com a fossa. A fossa submetida a um estímulo leve, ela cambiou. A fossa cambiou por uma demanda funcional, nesse caso acá, por uma doença. Então, mira que a fossa cambiou a forma e a profundidade com a força leve. Mire. Então, pense. Na natureza, devemos seguir a natureza. Se na natureza ocorre a remodelação por uma demanda funcional lenta, a largo prazo, e cambia a fossa, então por que não fazer isso com os pacientes classe 3? Com a mecânica. Com a força leve, não a força de 500 gramas, como eu fazia quando usava a máscara de Petit, ou Skyhook, como queiras. Porque por uma hiperplasia condilar nesse caso, e uma demanda funcional, cambiou a fossa. Isso é muito importante. Bom, tem vários artigos que falam sobre isso, depois eu posso mandar os artigos para vocês, não há problema, para a Cecília, para compartilhar com vocês, não há problema. Sobre os efeitos da classe 13, é que nesse caso foi feito com macacos, com monkeys. Temos outros artigos também de Hugo de Klerk, falando exatamente sobre isso, né? E mira cá, o Hugo de Klerk já provou que um câmbio que acontece com as mini-placas de Hugo de Klerk, o câmbio é no sentido qual? Pela fossa, de você parou o crescimento da mandíbula, pero lembrando que Hugo de Klerk também faz uso da força leve, que ele usa de mini-placa, em pensa com 100 gramas, depois 200 gramas. Você, durante o crescimento e desenvolvimento, a única questão é essa. As mini-placas, nessa idade, se quedam muito. Solo. Então, nós vamos associar a teoria 1 com a teoria 2. Ou seja, um aparato que fosse possível fazer a remodelação da premaxila simultaneamente a um travamento do crescimento da mandíbula do paciente. Aí, vamos juntar as ideias, né? Todas as ideias. Porque as ideias ocorrem sempre, na minha opinião, é da clínica para a ciência. Se você tem muita clínica, como eu tenho muita clínica, e ver as evidências que existem, pero ver os câmbios que podemos fazer, testar perante a evidência. E quando estamos falando de 9 a 13 anos de idade,
não dá mais para ortopedia. Não dá mais para ortopedia. Protocolo de junção em máscara também, já falei com vocês por que não me agrada. Também já falei sobre a máscara, o protocolo de Klerk e protocolo de Manhãs. Todos também aqui com a anclagem esquelética. Aí surgiu uma ideia muito, eu penso que é muito boa, que vamos discutir aqui com vocês. Claro, eu coloquei o nome de ERT-GAP 3, né? Correção de nínios nessa faixa etária. Quais são os componentes? Então, vamos pensar agora, primeiro, quais são os componentes que eu desenvolvi para essa metodologia. Já acabei de apresentar para vocês, do JOCAS, né? Que é o Hirax invertido. Também falei com vocês sobre o PLA. Pero agora o PLA, placa labiativa, classe 3, com um gancho acá, isso é fácil de comercialização, um PLA, placa labiativa, com elástico de classe 3, 5,16 Rev, mais ou menos 120 gramas de força. E abaixo, quando nós outros não temos apiamentos, como esse caso acá, eu coloco na barra, me gusta muito a barra fundida, né? Na barra fundida, um arco lingual fundido, porque eu quero cambiar toda a mandíbula. Quais são os pré-requisitos que eu miro para ser o GAP 3? Primeiro, exodôncia dos terceiros molares inferiores. Ricketts já hacía a enucleação em 1950 em pacientes classe 3. Então, eu peço para todos os pacientes classe 3, me cirurgiano, sacar os cordales. Eu não quero nenhum estímulo de crescimento na mandíbula, nenhum. Pero é o mesmo que se passa quando hacen as que não me gustam nem um pouco também, as extrações seriadas. Pero acá, sacar os terceiros molares, os cordales, em pacientes tempranos, 9, 10, 12 anos de idade. Segundo pré-requisito, mirar a tomografia dos pacientes. Se a cortical não está formada aún. Isso é muito importante, quer dizer, não tem acá a cortical formada. Isso quer dizer que o paciente está em crescimento. Hoje, nós outros, meu grupo, estamos trabalhando nisso, junto com o Solaro. É assim, nós outros não miramos mais a radiografia carpal, também não miramos mais as vértebras, miramos os côndilos. Se os côndilos estão em formação, ou seja, não tem na cortical, é uma hora excepcional para ser a remodelação nossa, que nós todos queremos, tanto do côndilo quanto da fossa, também, do paciente. Mira, aqui é uma cortical formada de um paciente já adulto, sem crescimento. Então, mira como fica toda branca, com a cortical mais espessa. Isso quer dizer, não tem mais crescimento, e isso que vamos provar cientificamente nos próximos anos. Quais seriam, então, as contraindicações do GAP 3, do ERT-GAP 3? Que todo aparato tem indicações e contraindicações. Uma das contraindicações, caninos superiores não erupcionados, posicionados na região palatina. Por quê? Se o canino está erupcionando para a região palatina, muitas das vezes eu não posso exercer uma pressão com acrílico, com os JOCAS. Alguns casos dá para fazer uma modificação, mas a maioria não tem. É um paciente que não possa ser lá premaxila. Já falei sobre isso também. Todo paciente hoje, nós pedimos a tomografia e a ressonância. Para quê? Porque eu vou mirar os discos, porque o paciente com disco desplaçado, ele é contraindicado a ser qualquer tipo de mecânica elástica, e tampouco com tracionamento de junção em máscara.
É isso, porque o disco está desplaçado. Nós outros não vamos conseguir nenhum tipo de remodelação. Simplesmente vamos reabsorver o cônjuge, que é malo. Então, hoje, nós outros, tanto em meninos quanto em adultos, miramos lá TM primeiro, TMJ first. Bom, vamos pegar a história, então. Então, vamos partir para a história. Qual foi o meu primeiro caso? Que isso com o GAP 3. Era um chico de Portugal, eu trabalho em Portugal há 8 anos, na Molares, que é em Leiria, que sempre tive um suporte muito bueno, me gusta muito ir a Portugal. Eu tenho um paciente de uma colega nossa, dentista, que tem seu filho, que já teve aparato de injeção em máscara, tudo que vocês pensam. No caso, que é esse caso aqui. Um paciente classe 3, com 10 anos e meio de idade, os caninos irrompendo por vestibular, ok? Já tive disjunção em máscara em pacientes no passado. E mira, acá eu tenho apiamentos inferiores também. Então, esse é o paciente que eu não vou colocar nenhum tipo de barra fundida, que eu quero também cambiar os dentes junto com a mecânica. Esse aqui foram as primeiras tomografias que nós outros hicimos, né, em Portugal, porque em Portugal não era comum sacar a tomografia dos pacientes, somente das telerradiografias, aqui é a classe 3 do paciente. E eu pude mirar os côndilos que estavam em formação, o côndilo não estava corticalizado, e pensamos na mecânica. Descubra as fotos acá, porque eram fotos que hacíamos em Portugal na época, em 2012. Entramos na mecânica, o mesmo. Placa lábio-ativo classe 3 inferior, acá, e o joca superior. O elástico usado 24 horas do paciente. Muitas das vezes eu prendo o pelear na boca do paciente para ele não ficar sacando o pelear. 5,16 heavy. E aqui eu peguei o very bom hira, que significa isso aqui. Não vou disjuntar, vou a ser o contrário. Eu vou a ser antero-posterior. Pero, se eu estou com elástico de classe 3 no molar superior, o molar superior não vai hacia atrás, vai hacia uma força adelante. E a eu tenho um hírax, levando a pré-maxila, porque eu tenho um acrílico acá, pressionando a pré-maxila, que está com a sutura aberta nessa faixa etária. Lembrando, meia volta por semana. Vamos colocando no aparato, mira que já tenho diastemas inferiores. No canino na hora mesmo, eu abri aqui quase 13 milímetros, então eu coloquei lá um flow na resina para fixar no caso do paciente. Mira os resultados que nós outros teríamos já com o paciente 1 ano e pouco depois. O câmbio importante na premaxila, no controle da classe 3 do paciente, sem máscara facial, sem usar nenhum tipo de anclagem esquelético. Na época usávamos muito o mel, tiramos o aparato, mira o perfil do paciente, controlado, o assentamento dos dentes, que agora já cambiou tudo. Não hicimos disjunção, simplesmente anteroposterior, arcada superior e inferior, e o resultado final para a época de 2012. Muito bem. Um resultado muito importante que cambiou. Cambiamos a forma, redirecionamos o crescimento, mas nessa época nós outros também estamos pensando na técnica. Teoria número 3. A teoria 3, que já falei com vocês, né? Que é do redirecionamento do crescimento. Essa teoria número 3, que eu falei com vocês, hoje
estamos fazendo um trabalho na universidade, em São Leopoldo, com a doutora Virgínia Guimarães, que temos vários pacientes hechos por mim e por meus alunos, de antes e depois, de 9 meses, 10 meses, com tomografia iniciais e finais. E fazer as pesquisas que precisamos fazer para demonstrar a eficácia da técnica. E também, em 2017, eu publiquei um artigo na OrthoScience, né, de um relato de um caso clínico. Por quê? Porque eu já tinha vários alunos fazendo a técnica. Então, claro, você tem que ter a autoria intelectual do projeto, então eu isso uma publicação em 2017. Se vocês queiram, pode sacar no celular, e aqui tem um QR Code, e vocês vão cair direto no artigo. Se vocês podem sacar a foto, ir direto para o artigo, e lá tem todas o passo a passo do caso 3, da dica que eu vou apresentar agora, do caso que eu vou apresentar agora. Muito bem. Esse caso. Agora, em 2015, temos mais experiência, corrigimos os erros básicos, e esse caso que foi publicado em 2017. Uma chica também, 10 anos de idade. Raça negra também essa era uma filantropia que estamos fazendo. Mira a classe 3 da paciente. Mira o perfil do paciente. Se nós não fazemos nada nesse caso, ela vai tornar no futuro próximo uma classe 3 quirúrgica, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos que tratar a classe 3 quando pensa na classe 3, seja aos 5, aos 6, aos 10 anos de idade. Mira a classe 3. Mira uma coisa importante, nunca tive aparato, essa chica. Mira, mas a arcada dela superior era buena. Eu comecei a pensar muito, eu não quero ser a disjunção nesse paciente. Eu quero ser a premaxila, que agora, nessa idade, 10 anos de idade, a premaxila não está cerrada. Eu posso estimular a arcada inferior. E mira cá, a tomografia, quando eu hago uma filantropia, eu pego toda a documentação, eu vou dar toda a documentação para o paciente, sem custos. E mira que grande eficiência maxilar que temos. Uma paciente vertical, a pior classe 3 que existe, principalmente a vertical, que cresce horrores. Pero paciente simétrica, que é muito bueno, muito bueno. Então, teremos toda uma avaliação perante o diagnóstico 3D. Eu não vou falar aqui a vocês, mas avaliamos todas as medidas internas do paciente. Também avaliamos do ponto A, ponto B, do ponto de vista crânio-facial, das medidas crânio, maxila e mandíbula. E a sua cara, a mandíbula, mira a classe 3, a diferença da classe 3 que teremos, uma grande classe 3 esquelética. E miramos também e estudamos os côndilos do paciente. E agora, acrescentamos agora a ressonância para estudar a posição do disco, se não está desplaçado. Então, aqui está o côndilo dessa chica com 10 anos de idade, e mira, a cortical não está formada e o teto da fossa também era um osso muito bueno, porque se eu aplico uma força a hora, com elástico de classe 3, 120 gramas, eu estou fazendo o quê? Remodelando quem? A fossa. Isso é o mais importante que eu quero falar com vocês, nessa faixa etária. Paciente simétrico, como abri com vocês, eu não necessitei sacar os terceiros molares, porque essa chica teria muita sorte, porque teria a genesia, a genésia dos segundos molares, muito bueno.
do trespasse dos incisivos. E uma coisa muito importante, mira a posição dos caninos bloqueados. Eu vou fazer o que aqui? Uma extração seriada nesse paciente? Não. Nós só temos que pensar muito nas extrações seriadas, que sobre antecipar um problema que simplesmente é redirecionar o problema, o crescimento, e não fazer extrações seriadas para depois condenar o paciente à extração de premolares. E pensamos com o PLA, o PLA com elástico, PLA classe 3 com elástico, e simultaneamente o JOCAS. Então, hacemos JOCAS superior com ativação de meia volta por semana, pressionando o acrílico contra as suturas, haciendo lá pré-maxila adelante, remodelação, e simultaneamente elástico de classe 3, para ser o quê? O Hélio Mesquita está numa buena aqui, tomando sol, cara. Meu Deus. E aqui está. Teremos aqui o JOCAS, a barra fundida inferior, 1/4 de volta por semana, e a barra fundida. Bueno, 2 meses depois, em pensar com os brackets, não há problema. Posso também depois tirar a PLA e pensar, colocar nos dentes, né, diretamente nos dentes lá de classe 3, sem a PLA, agora, mas sempre mantendo o elástico, sempre ativando lá os JOCAS, meia volta por semana. E mira os câmbios que ocorrem no paciente em apenas 7 meses. Eu tenho trespasse, eu tenho uma pré-maxila sendo remodelada, eu tenho controlado a classe 3 do paciente. Aí vamos colocando os aparatos, vamos fazendo a mecânica, saquei os JOCAS, ou seja, não isso a disjunção, simplesmente a pré-maxila adelante e abaixo, controlando a classe 3 da mandíbula. Miramos o perfil, saquei uma tomografia intermediária para ser os estudos, e mira, não estava corticalizado a 1. Isso quer dizer o seguinte, eu não dou alta para o paciente, eu só dou alta para o paciente, na mecânica com elástico, eu posso passar o elástico somente à noite, pero se não está formada a cortical, isso quer dizer que está em crescimento a 1, eu tenho que manter a pressão sobre os côndilos leve. Então, resumindo, eu só dou alta ao paciente quando eu tenho a certeza que o côndilo está corticalizado, aí não tem mais crescimento tardio da mandíbula. Em chicas, depois da menarca, da primeira menstruação, 1 ano e 1 ano e pouco. Os chicos são quedam mais tempo. Os côndilos não estão formados, eu tenho o trespasse, lembrando que o paciente da raça negra tem uma biprodução. E mira cá, a grande diferença que eu tenho do paciente com os caninos em posição, sem extração de premolares, o grande câmbio que aconteceu na premaxila, juntamente 2 câmbios na premaxila adelante, tipo a máscara facial, pero também travando o crescimento da mandíbula. Mira os câmbios, aqui tem o canino bloqueado acá, canino na posição, canino completamente bloqueado acá, canino na posição. Caninos bloqueados na premaxila, caninos em arcada. Sem extração de premolares, sem extrações seriadas do paciente. E mira o perfil quando pensamos, 1 ano depois, quando saquei o aparato. Mira o perfil da paciente, daqui até cá, do paciente. O controle da classe 3 em pacientes da dentição mista. Então, cambiamos desde acá,
para cá, e é muito importante, não houve uma compensação, é uma mudança esquelética que eu vou mostrar para vocês a tomografia. Mira que eu não tenho os dentes inclinados, não, os dentes cambiaram de forma boa, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Pero mira que está usando elástico somente para dormir a hora, pero eu não saquei o aparato. Eu mantive o elástico para manter os côndilos até corticalizar. Aí, detalhes de finalização do paciente. E aqui está. E pensamos com na classe 3 esquelética. Um ano depois, diminuindo na classe 3. Mais um ano depois, border a border, esquelético. Ou seja, nós outros estamos cambiando o esqueleto do paciente, não é uma camuflagem ortodôntica, é um processo de remodelação. Os côndilos do paciente foi quando já tinha cerrado, corticalizado o côndilo. Fizemos a finalização do caso. A hora o côndilo estava corticalizado, eu podia finalizar e sacar o aparato. Perfil do paciente, sorriso do paciente, demos para ela todo um estúdio, porque não teria plata para isso, sua festa de 15 anos de idade. Classe 1, mira cá, aqui é o segundo molar, aquele segundo molar que não tem forma nenhuma. Sorriso do paciente em classe 1 do paciente. A hora, com a certeza que não haverá mais crescimento tardio da mandíbula, que os côndilos estão corticalizados. Isso é muito importante de eu repetir isso várias vezes. Então, saímos de uma classe 3 terrível acá. Trabalhamos na premaxila, trabalhamos também redirecionando o crescimento da mandíbula do paciente. Então, os resultados são muito buenos. Estamos muito encantados com os resultados na abordagem desses pacientes na dentição mista. Mira o perfil, o câmbio que temos do perfil quando pensamos e no final. Sorriso final do paciente. Mira, cambiamos a vida dessa tica. Porque imagine se é classe 3, se vai para uma cirurgia ortognática depois, cambiamos toda a vida de uma pessoa. Isto que é o bueno de fazer ortodôncia. Você pode cambiar a vida das pessoas desde ticos, que é muito importante. E com as fotos preciosas de meu amigo, um dos melhores fotógrafos do mundo, Flávio Sandoval. Um perfil muito bom. Para quem quer mais informação, também está no meu site acá, dash.com.br. Vocês podem entrar, que tem uma série de coisas lá para ser assim. Em resumo, com respeito ao GAP 3, eu tenho um grande alcance social. Estamos falando com vários colegas da América Latina. Todos nós outros da América Latina temos problemas sociais, isso é claro. E graves problemas sociais. Imagina, podemos interceptá-lo na classe 3, que é mais ou menos 13% da população, para que essa classe 3 não evolua para uma classe 3 quirúrgica. E também não há necessidade de colocar nenhum tipo de anclagem esquelética nesse paciente. Não há necessidade. Baixo custo. Esse é um aparato que todos vocês que estão me assistindo, vocês podem colocar em seus pacientes em lunes, se queira, baixo custo. Se é uma PLA, um Rirax, elástico classe 3, que é a ser com o paciente. É estético, porque não tem nada delante da cara do paciente. Então, é altamente estético. Evita a cirurgia ortodôntica no futuro. Então, estamos falando de serviços sociais, de custo para os serviços sociais de fazer uma cirurgia com os chicos no futuro. Uma mecânica simples, de fácil compreensão e domínio profissional. Tranquilo, sem nenhum problema. E eu penso, sinceramente, que é um grande benefício para a humanidade.
podemos interceptar na classe 3 de pacientes nessa idade, para que o custo para o Estado, para o país, não seja uma cirurgia ortognática. Nós outros temos que pensar nisso também. Por isso, que o mais importante, os resultados clínicos, que estamos agora pensando nos resultados científicos, pelos resultados clínicos, melhora o perfil facial. Nós outros temos a correção dentoalveolar da classe 3 e, o mais importante, redirecionamento maxilomandibular. Pero o importante também é falar sobre sem necessidade de anclaje esquelético. Isso é muito importante. Nenhuma necessidade de anclaje esquelético. Claro, se eu tenho um paciente classe 3 com uma compressão muito grande, muito larga, eu tenho que fazer, por exemplo, com 10 anos de idade, sim, eu posso fazer primeiro a disjunção, depois eu cambio o Hirex para ser o GAP3, ok? Só para deixar claro. E uma mensagem muito grande para esses pacientes em crescimento, é muito importante, né, que a questão não é alinhar os dentes, principalmente com plásticos nessa idade. É redirecionar o crescimento. Nós outros não podemos impedir o crescimento com plásticos, com alinhador, temos que fazer o redirecionamento do crescimento, seja com a ortopédia funcional, seja com a ortopédia mecânica. Então, a questão não é alinhar os dentes dessa faixa etária, a questão é redirecionar, redigir o crescimento do paciente. Isso é muito importante, nós outros falarmos sobre isso. E nós outros temos que levar essa discussão para os congressos, por isso que eu me gusta muito participar de congressos como este aqui, que temos a oportunidade de discutir as ideias, de uma forma com liberdade de expressão, amparados agora com a ciência, e não subjugado nos congressos, dominado por empresas solamente. Não, eu penso que temos que seguir a ciência sempre. Bueno, o meu tema com vocês era da classe 3 de ortopédia hasta pacientes adultos, né? Toda a classe 3. Então, para finalizar, 2 casos, eu tenho um paciente, então, se o paciente não chega lá à minha oficina, nos 6 anos, nos 10 anos, nos 13 anos, e chega à minha oficina nos 13, 14 anos de idade, que dia eu vou fazer? A hora? Eu tenho que pensar em outra mecânica desse paciente, por exemplo, esse tico aqui, na classe 3, também já tuve tudo, disjunção, máscara, queiras. E já tinham desistido do sucasso, que era quirúrgico, então teria 13, 14 anos, na hora tem que esperar até os 17 anos para ser cirurgia ortognática. Eu confesso que eu isso também, em vários pacientes no passado, não, sucasso a hora é quirúrgico, tem que esperar os 17, 18 anos para ser a cirurgia, ou preparo para a cirurgia. Meu caso, na classe 3, bem importante, já tive várias disjunções, tem uma maxila enorme no paciente. Mesmo caminho, diagnóstico 3D, crânio facial, vamos medir tudo internamente primeiro, com tomografias, tecidos moles, posição EMIAT, que são eixos dos exames. Mira cá a análise de Andrews, uma deficiência de maxila também do paciente. Pero, bueno, não tem assimetria, Um paciente que é muito importante, não tem, isso que é muito importante, paciente hombres, varones, que tem que mirar o côndilo, mira, não tem a cortical formada a 1. Isso quer dizer, o paciente está em crescimento a 1. Então, é hora, o eu intercepto a hora com a nova mecânica, ou esse paciente vai ser quirúrgico, sem dúvida nenhuma. Então, mira, ANB classe 3, não tinha nenhum problema transversal,
problema transversal, nenhum. Não. Já tinha sacado os cordares nos tratamentos passados, né? Então não precisava. E aqui está a sua maracujá. Esses aparatos, nessa faixa etária dos 13, 14 hasta 16 anos de idade, desde que o cônjuge esteja em crescimento, nós todos chamamos de Earth Gap 3 tardio. Ou seja, o paciente com 13 anos, eu não vou usar o jocas, eu não posso usar o jocas mais, porque já está cerrado nas suturas. Então, eu tenho que cambiar a mecânica. Então, eu cambio a mecânica nesse caso aqui com 6 miliplacas. A hora de eu poder colocar miliplacas, porque o paciente tem 14 anos de idade, a formação nossa está boa, vai suportar bem as miliplacas sem quedar, sem cair. E a hora de entrar com a mecânica de tipo Hugo de Klerk. Tipo Hugo de Klerk. E a ser o mesmo, o que nós queremos redirecionar no final de crescimento, isso é a última instância para não ser caso quirúrgico. E eu quero o mesmo. Então, pensamos com as mecânicas, colocamos as miliplacas, 6 miliplacas, eu vou cambiar o inferior, e o arco superior também. O elástico é hecho 24 horas por dia, paciente. Simultaneamente, vamos também fazer a distalização, cursores, controle vertical, bilateral do paciente. Vamos trabalhando, vamos cambiando, vamos, a hora, cerrando o arco inferior, sempre com elástico para estimular o côndilo, com elásticos. Vamos cambiando, miramos a fase do paciente, os câmbios. Então, muitas das vezes, é isso que hago com meus pacientes. Eu transformo na classe 3, não na classe 2. É isso, eu transformo na classe 3, mira, na classe 3, não na classe 2. Do paciente. Eu não posso usar elástico a cada hora, hein? Não. Quando eu transformo na classe 3 numa classe 2, eu não uso mais elásticos. E vou mudar os côndilos, que estão corticalizados. Solto, transformo a classe 3 numa classe 2. Eu vou cerrando os pacientes. Terminando o caso. Intercostando os dentes do paciente. Eu não usei jocas nesse caso, claro, porque tem as suturas cerradas. Saquei o aparato. Pero eu saquei o aparato certificando que a cortical do côndilo estava hecha. Então, eu não tenho mais problema de crescimento tardio. Esse é muito importante. De onde miro isso? No côndilo do paciente. Se está com a cortical formada. Temos que provar cientificamente? Temos que provar cientificamente. Pero estamos trabalhando nisso. Arcada superior e inferior do paciente, tranquila. Gastamos 2 anos e 1 mês. Aqui, não estamos falando de tempo. Estamos falando de redirecionamento de crescimento. Quando eu falo de redirecionamento de crescimento, eu não falo em tempo. Temos que ter tempo para remodelar as estruturas ósseas do paciente. Mira o perfil, parece um perfil de classe 2, não de classe 3. O paciente é da classe 3. Um tico muito bueno. A sorrisa muito buena. Aqui estão os câmbios que foram hechos com as tomografias, tanto no plano de Andrews, o côndilo a hora já corticalizado. Mira, já tem a cortical a hora do paciente, não tem mais crescimento. Mira, classe 1 esquelética, não é classe 3, classe 1 esquelética do paciente. Paralelismo radicular. Esses são os câmbios que nós outros hicimos iniciar e final, mas o principal, nós outros saímos de cá para cá, sem cirurgia ortognática, sem camuflagem ortodôntica, sem nada, simplesmente a hora entendendo a última instância de fazer um redirecionamento do crescimento, tanto direito quanto esquerdo, até, mira que é o primeiro molar cá, o segundo, a roupa
tranquilo o paciente. E nesse caso, não sacamos no terceiro molar superior para deixar o estímulo da maxila. 2 anos depois, mira o paciente 2 anos depois. Essa foto foi sacada há pouco tempo. 2 anos depois, não cambiou nada. O paciente, 2 anos depois. Mas por quê? Porque eu só saquei o aparato desse paciente e deixei de usar o elástico quando me certifiquei que o côndilo estava corticalizado. É disso que temos que provar, porque se tem isso, não tem mais crescimento tardio da mandíbula. E, enfim, o último paciente. Se o paciente adulto chega em minha oficina com 21 anos de idade, não chegou aos 6, aos 13, aos 14, não, chegou aos 21 anos de idade. Já com na classe 3, muito larga como essa, cara. Mira, eu não vou proponer a ser camuflagem. Eu não vou a ser uma camuflagem, mesmo se eu tenho mini placas, eu não vou fazer isso. Porque o paciente esqueletalmente, o esqueleto é classe 3. Já se quedou, já acabou o crescimento. Então, temos que pensar que é assim que esse paciente, eu não quero camuflar, eu quero tratar o paciente. Então, a sorriça e mira no diagnóstico, o grande problema esquelético que nós outros temos. Esse caso não é um caso para ser compensações. Eu não quero fazer cirurgia. Sorry, o caso é quirúrgico. Eu sou ortodoncista, eu tenho que diagnosticar. Se o caso é quirúrgico, é quirúrgico. Eu não quero fazer cirurgia, ok, eu respeito o paciente que não quer fazer cirurgia. Mas eu não posso também passar por cima de meus conceitos para fazer um caso que é quirúrgico. Todos nós sabemos os problemas que vão se quedar no futuro em proponer um caso com isso. Então, é muito importante falar sobre isso, porque hoje vemos muitos casos sendo tratados classe 3, com um grande erro de ortopédico. Então, eu posso sim usar as minhas placas para preparar, fazer uma preparação ortoquirúrgica não convencional, que nós outros falamos. Eu publiquei isso no meu primeiro livro, há 5 anos atrás. POC-NC, preparo ortoquirúrgico não convencional, com mini placas. Eu preparo em menos tempo, em 5 ou 6 meses, eu preparo um caso para cirurgia ortognática. E com que? Nesse caso, com 2 mini placas superiores, sacando os cordados superiores. O que vamos fazer? Trabalho os planos oclusais. Eu não vou entregar para meu cirurgião com os planos oclusais alterados. E já vou fazer com meu paciente, com meu cirurgião, somente o avanço da maxila. Então, nós outros vamos preparar com 2 cursores superiores. Para quê? Eu não vou entregar para meu cirurgião com 2 planos. Eu vou distalizar os dentes superiores para aumentar o gap cirúrgico e colocar os dentes superiores na base para depois o cirurgião fazer o avanço. Tanto direito e esquerdo. E vamos fazer exatamente isso. Aí depois vamos colocar o aparato inferior. 5 meses depois, entramos com os arcos de acero a hora. Me gustam muito os brackets que tem todos os ganchos acá, para não ter que ficar soldando os ganchos aqui, é muito bueno. Estamos trabalhando no arco inferior, com todos seccional, não seccional, enfim. E em 5 meses, preparamos o caso, em 5 meses, preparando o caso para a cirurgia ortognática. Com as 2 mini placas superiores, com trespasse normal do paciente. Mira, com trespasse que temos acá aumentado, incisivo na posição, sem doble plano oclusal. E eu enviei para meu amigo Marcos Pita, de São Paulo, paciente para fazer a cirurgia, belíssimo cirurgião de São Paulo. E pós-quirúrgico, foi feita uma lefor alta para avançar toda a maxila, somente maxila.
Outra coisa boa, quando preparamos com as mini placas, muitas das vezes hacemos só maxila do paciente, uma cirurgia só. Video veo los contraposiciones, vias aéreas, paralelismo radicular, aqui depois da cirurgia, então antes e depois da cirurgia, antes e depois da cirurgia, quando for solamente a maxila. Mira os câmbios, nós saímos de uma face deficiente maxila, avance maxila preparação e a face do paciente pós-quirúrgica. Mira, é disso que estou falando. Então, quando estamos falando de pacientes com deficiências esqueléticas muito largas, temos que fazer o câmbio na sua face também. Não é caso para camuflar, mesmo que eu tenha ancoragens esqueléticas, é um caso para ser a cirurgia ortognática. Você coloca mais alto, por favor. Desculpa, perdão. Aqui em Brasília é muito seco, deixa eu tomar uma aguita. Mira os câmbios. Está aqui, ó. Mira os câmbios na face do paciente, na posição do nariz do paciente. E mira aqui, o avanço solamente da maxila, todo o perfil alterado do paciente. A hora simples. Muito simples. Agora eu vou fazer as modificações, desculpa, que eu tenho que fazer com os brackets, fazer, desculpa, correção das linhas medianas, enfim. Deixar os espaços, porque o paciente tem discrepância de volta dos incisivos laterais, em apenas 11 meses e 9 dias, nós preparamos para a cirurgia, a cirurgia, saquei o aparato. Tá? Saímos daqui para cá, me gusta muito deixar o segundo molar. Se quedar solo, isso é muito bueno, preparamos para a estética agora. Paciente etiloestética, dos sorrisas com resinas anteriores, foi todo eti com resinas anteriores. Classe 1 do paciente. Então, nós outros saímos dessa classe 3 e hicimos na cirurgia somente de avanço de maxila. Mirocâmbio do sorriso, da face, da posição do nariz. Então, caso quirúrgico, é quirúrgico. Temos como ser classe 3, não, nesse caso, não cirúrgica. Exposição dos incisivos. Eti com resinas. E foi eti, todo esse caso, foi eti com o Dr. Cláudio Pino, aqui em Brasília. Um momentito. É muito seco em Brasília. Então, esses são os resultados finais. Bom, para concluir com o pensamento com vocês, eu empecé o pensamento desde a ortopédia funcional classe 3 hasta pacientes adultos quirúrgicos. Quando pensamos que temos todas as respostas, é a vida e câmbio as perguntas. Que eu isso com vocês acá? Eu cambiei as perguntas. Eu cambiei todas as perguntas sobre a classe 3, principalmente em pacientes de condição mista. E se cambiamos as perguntas? E se nós outros começamos a pensar na classe 3 de uma forma distinta? Eu tenho muitas evidências clínicas. Agora, desculpa, pensamos nas evidências científicas. Sorry. Está seco, né? Mata você. Muito seca a garganta. E pensamos agora com as evidências científicas. Pero quais evidências? As evidências obrigado, isso aqui é bom. La pastilha. As evidências científicas que vão ser mais importantes. Então, pensamos a trabalhar, que eu creio sim nas evidências científicas, pero a evidência científica que tem uma coerência, apresenta coerência com a clínica diária. Então, há um grande câmbio entre as evidências em 2D e 3D, claro que existe. Por isso, pensamos nas turmas de maestria com alunos de Brasil, de América Latina, temos de Portugal e outros alunos da América Latina.
essa foi a primeira turma que fomos há ano atrás. E as publicações dessa turma agora, em pensa no próximo ano agora, as publicações já estão, algumas publicações quase prontas. Bueno, eu não poderia terminar essa charla com vocês sem lembrar de duas pessoas, né? Primeiro, Migran, eu penso que, para mim, né, como ortodoncista, o maior gênio da ortodôncia de todos os tempos, em minha opinião. Ricketts. Eu tive a oportunidade várias vezes de assistir suas classes. O maior gênio da ortodôncia mundial. E outro que eu tenho toda a minha admiração, Dr. George Ayala. Dr. George Ayala, que tem mais de 50 anos falando de ortodôncia. Talvez o maior ortodoncista hoje do mundo. E discutimos muito sobre TMJ First. TMJ First. TMJ First. Todos nós outros ortodoncistas temos que pensar em diagnóstico do paciente e entender as distintas mecânicas para os pacientes. Ricketts fazia isso. Ricketts teria distintas mecânicas para os pacientes em crescimento. Eu aprendi muito com Ricketts também. E todos os dois têm uma coisa em comum muito grande, que todos os dois têm uma paixão pela ortodôncia, que todos nós outros temos, e todos que estão aqui, eu creio que têm a mesma paixão pela matéria ortodôncia, e todo o respeito. A ortodôncia tem que ter o respeito, tem que ter seriedade e responsabilidade quando falamos de ortodôncia. E pensando nessa pandemia que todos nós outros estamos passando, por essa, talvez temos que pensar muitas coisas sobre a pandemia. Temos a oportunidade de parar a hora de um tempo em nossas vidas para repensar a vida, repensar a ortodôncia, repensar os projetos, e talvez seja uma das maiores lições que nós outros vamos tirar daqui para adelante. E eu vou deixar uma frase com vocês: não é o mais forte das espécies que sobrevive, tampouco não é a mais inteligente, é aquele que mais se adapta aos cambios. Quem disse isso? Charles Darwin. Talvez hoje teremos a oportunidade de adaptar os câmbios que estão por vir. E mira, eu não tenho nenhuma dúvida que congressos como esse, que estamos fazendo de forma, por enquanto, online, que vamos voltar a serem o congresso nos cruzeiros, com muitas festas, divertindo com as pessoas, abraçando as pessoas. Com certeza, dias melhores virão. Com certeza absoluta, dias melhores virão. Todos nós outros temos que ter em mente que tudo vai passar. Vai passar. Vai passar. Com seguro que vai passar. E é disso que eu queria falar com vocês. Graças pela invitação. Vocês aqui estão essa aula vai estar, eu vou subir essa aula para o meu YouTube, assim que Cecília me mandar a aula. Aqui estão meus contatos, pero eu quero deixar para vocês essa mensagem muito boa. Graças. Cecília, é com você a hora. Hola, doctor. Excelente presentación, como siempre. Gracias. Aprendiendo, ¿eh? Y aún nos falta mucho que aprender de usted. A oportunidade foi muito boa, porque eu não falei de viriplaca nos dois últimos casos só. Bom, Cecília, se há perguntas, estou aqui para responder. Se há. Perdón. Já me passou mesmo. Eu tomei uma pastilha a hora, porque aqui em Brasília é seco. A ver, aquí hay preguntas, doctor. Sí. ¿Cómo maneja la malposición lingual en los niños de 5 a 8 años, clase 3, sin una rejilla lingual? Ótima pergunta. Lo manejo con los esporones, los spurns, pero los spurns con una barra lingual, soldado. Então, lo manejo la língua con spurns. Ok. Doctor, el que hizo la pregunta anterior.
Ya. Ahora, ¿hasta cuántos milímetros puedo? Sin lentes ya no veo, doctor. ¿Hasta cuántos milímetros puedo estimular la premaxila? Bueno, depende da macrolesión. Essa é uma pergunta que eu vou responder a vocês com a ciência, que estamos terminando agora uma tese de doutorado para saber exatamente quanto de câmbio hacemos. Mira, porque não é somente o câmbio da premaxila, é também o redirecionamento para posterior. Por isso é muito importante sacarmos a ressonância para ver os discos. Pero o avanço da maxila é o que estamos estudando com sobreposições tomográficas agora. Então, eu vou deixar para responder essa pergunta com ciência dentro de... Ok. Ahora, ¿qué medida de goma usa en la etapa del lip bumper? 5,16 heavy. Eu não sei quantas onças são 5,16, pero é simples. Tem que generar 120 gramas de força em média. Por quê? Porque ele pensa com 120 gramas de força, ao longo do dia, se cambia para 80. Cambia depois de 24 horas para 120. Então, essa alternância de força é muito boa para remodelação. O sea, primero empieza con 20. 120. 120. 120. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. Eu câmbio lá, usa 24 horas, saca para comer, volta ao mesmo elástico. Ok. No dia seguinte, colocam um elástico novo, que vai generar mais 120 gramas de força. Correto? 120 gramos. Pero no final do dia, está generando 90 gramas de força. Isso é importante. Ok, gracias. Né? Luego, ¿cuál es el fin de un lip bumper en clase 3? Pergunta de novo, Cecília, eu não entendi. ¿Cuál es el objetivo, el fin de usar un lip bumper en clase 3? Bueno, dois objetivos. Primeiro objetivo, se o paciente não tem apiamento, eu vou usar o lip bumper para suportar o elástico, eu quero toda a mandíbula hacia atrás. Vou frenar a mandíbula. Como eu não estou usando nada de anclagem esquelético acá, eu vou usar o lip bumper para suportar o elástico. Pero, se eu tenho apiamento, eu posso também não colocar nenhuma barra lingual e fazer a distalização dos dentes também, pelo mesmo princípio elástico de classe 3. Então, o lip bumper é para suportar o elástico durante essa mecânica. Ok, interesante. ¿Por qué coloca brackets por lingual? Porque quem coloca brackets por lingual é meu amigo Walter Arima. Dice él, ¿por qué coloca brackets por lingual? La pregunta es esa. Eu não coloco brackets por lingual. Entonces debe haber sido para su amigo. ¿Por qué? Eu vou assistir a charla de meu amigo Walter Arima, então pergunta para o Arima. Domina muito bem a técnica. Le voy a transferir la pregunta, o si no lo vamos a tener que invitar acá para que responda. Walter Arima, pergunta para o Walter Arima. Un día voy a hacer un curso con Walter Arima. Si mi amigo Walter Arima es el que va a responder todo esto. Por favor, esperen hasta el 27. Él es el experto. Eu vou estar acá assistindo meu amigo Walter Arima. Não perca a charla, é muito buena charla. Sabe muito. Sí, definitivamente. No es verdad. Es una gran verdad. En pacientes con hipodivergencia, ¿cómo controla el uso de elásticos intermaxilares? Bueno, buena pergunta. Quando nós estamos usando o joca superior, nós já temos controle vertical. Que mira, o joca está de primeiro molar hasta maxila, interligado por um alambre de 2,3 milímetros, que é do
do Hirax, e tem um acrílico preso, então suporta. Se está crescendo, eu tenho controle vertical. Ok, eu tenho um elástico que pode extruir. Se eu tenho um paciente que tem uma hiperdivergência muito larga, eu tenho que pensar, então, e colocar um aparato inferior, tipo um acrílico, para ser o controle vertical, solo, durante a fase que o paciente vai crescendo e se mantém los posterior, digamos, intruindo, ok? Mas não está intruindo, só está cambiando. Então, eu posso fazer esses controles com o paciente. Son sus tips. Sim, sim. Muy interesante. Depende do caso, pero Claro. tem como controlar lo vertical no paciente em crescimento, ok? Ok. ¿Qué tipo de contención utiliza y por cuánto tiempo? Essa pergunta é muito boa. Não sei por que toda charla me pergunta sobre isso. Eu não uso contenções. Eu não uso contenções há 20 anos em minha vida. Sempre. Por quê? Porque eu estudo, eu acredito no equilíbrio do sistema estomatognático, ou seja, côndilos bem posicionados, NRC, equilíbrio da oclusão, paciente em classe 1, na oclusão do paciente, e músculos. Se eu tenho músculos, dentes e paciente RC, eu não tenho, eu, pelo menos em meus casos, eu acompanho meu caso a largo prazo, sempre nesses casos. Então, não há necessidade, se você atinge esses objetivos, mira, se você falhar em um desses objetivos do paciente, eu tenho que colocar as contenções, pero para falar sobre isso, eu estou pensando que eu vou fazer um webinário só sobre isso, porque eu demoraria mais ou menos 8 horas para explicar por que eu não uso nenhum tipo de contenções. Eu não uso contenções. Eu vou dar um exemplo para vocês, claro. Se eu termino um caso de um paciente em crescimento, falei com vocês, só dou alta um paciente classe 3 ou classe 2, porque tem um gap 2 também, quando o conde está o quê? Corticalizado, não tem mais crescimento. Mas não é só isso, tem que estar em relação cêntrica também. Pero, se termina um caso, por exemplo, de um paciente adulto, tudo certo, eu não uso contenções, oclusão, tampouco eu uso plásticos para manter a oclusão, hein? Porque o plástico, ele cambia 1 milímetro mais 1 milímetro, não tem a intercrustação dos dentes. Então, suponha que o paciente terminou um tratamento aos 20 anos de idade. Eu viro esse paciente depois de 4 anos e tem apiamentos inferiores, por exemplo. Primeira coisa que eu vou fazer é sacar uma tomografia dos côndilos. A instabilidade, por exemplo, um desplaçamento de disco para o paciente que teve um acidente, por exemplo. Desplaçou o disco. O volume se cambia. A primeira manifestação que acontece no paciente, apiamento inferior, porque aquela resultante é menor acá. E o paciente apinha. E muitas das vezes o apiamento é por causa de uma instabilidade articular. Então, eu necessitaria muitas horas para explicar isso para vocês, porque me gusta muito falar de TMJ first. Interesante tema. Quedará pendiente para um seminário largo com você. Porque, na verdade, se você pensar, 99% da ortodôncia indica as contenções 3A3 e Howley, wraparound superior. Pero, generalmente nos ensinam. E agora estão indicando que para mim é o pior, o plástico, porque não se hacen contenções com plásticos. Claro. Ahora, otra pregunta es,
¿Se puede usar el Hyrax en sentido anteroposterior en un paciente de 16 años? Não, never. Essa pergunta é muito boa. Lo Hyrax invertido, los Jocas, solo hasta 13 anos. ¿Por quê? Porque a sutura da premaxila se cierra nos 13 anos de idade. Se você colocar Jocas em um paciente com 16 anos de idade, por exemplo, ao ativar o Hyrax, você vai afundar, lá simplesmente não vai ser remodelação, simplesmente vai ser uma herida na mucosa. O acrílico vai entrar na mucosa, mas não vai cambiar, porque lá está cerrado. Isso é muito importante. Los Jocas solo hasta, em média, 13 anos de idade. Muito boa pergunta. Sí, sí. Sí, porque yo he visto casos en consultorios donde les indican los Hyrax hasta 16, 18 y 20 años. Y yo me quedé sorprendida. O Hyrax, estou falando do Hyrax no sentido anteroposterior. O Hyrax, para no sentido de disjunção, não, ok. Esse é um outro assunto. Estou falando sobre o Hyrax invertido, os Jocas. Exactamente. Sí. Ok? Ok. Ahora, ¿qué tipo de mini placa usa? Hoje, no passado, eu usava mini placas cirúrgicas, correto? Adaptava as mini placas cirúrgicas. Hoje, nós outros temos a mini placa hecha para o ortodoncista, que anotem aí, chama-se cpmat.com.br, que é a empresa que no Brasil produz as mini placas. São mini placas especiais agora para os ortodoncistas. Ok. Ok. En pacientes con hipodivergencia, ¿cómo controla el uso de elásticos intermaxilares? Junto com aparatos posteriores para controlar a vertical. Ok. ¿Cómo modifica el tratamiento si el paciente tiene problemas de disco articular? Muito boa pergunta. Eu tomei o cuidado de não complicar a charla, ok? Eu mostrei alguns artigos de um chino chamado Yang, que publicou vários artigos sobre desplaçamento de disco em crianças. O que ocorre? Quando se desplaça o disco em crianças, imagine, o paciente se quedou, caiu, desplaçou só de um lado. Esse côndilo que desplaçou o disco em criança, ele sofre uma remodelação, porque tem uma reabsorção condilar, correto? Ele diminui o volume, pero o outro lado se continua a crescer normalmente. Então, aqui pensam as assimetrias com respeito ao desenvolvimento de côndilo direito e esquerdo. Pero pode ocorrer na criança desplaçar os discos bilateral, e pensam na classe 2, porque não há desenvolvimento. O que esse tino isso? Yang, eu tenho os artigos aqui que eu posso compartilhar com vocês. Tem um hospital em Xangai, se não me queda a memória, que minha equipe esteve em Xangai, doutora Juliana, doutora Fernanda Melotti, e Yang opera com artroscopia esses ninhos de 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se coloca o disco em posição, de novo, e entra com um aparato ortopédico especial. E que ocorre? O côndilo pensa desenvolver de novo, porque se colocou o disco na posição. Por isso que eu falei com vocês, para você usar um elástico classe 3 do paciente e conseguir a remodelação, os discos têm que estar em posição. Porque se o disco está desplaçado, nem máscara, nem, por exemplo, Hugo de Klerk, nenhuma mecânica, porque o disco é desplaçado. Então, muitas das vezes, esse paciente, se é temprano,
você tem que colocar o disco na posição, vamos perder o tempo de tratar. Muitos desses pacientes são quirúrgicos no futuro. Se são classe 3. Ok. Era um assunto que começamos a discutir agora há 3, 4 anos, e já estamos fazendo na universidade esses trabalhos separados com os chicos nessa faixa etária. E vamos repetir os trabalhos de Yang em São Leopoldo Mandiga, na universidade, porque é de extrema importância entender e compreender o que ocorre com niños nessa faixa etária quando se desplaça dos discos. Ok, doctor. Otra pregunta. ¿El tornillo de expansión que utiliza es diferente al que se utiliza para hacer un Hyrax o puede ser el mismo? É o mesmo. Eu vou usar eu vou usar deixa eu voltar para vocês aqui. Eu vou usar de 10, 11 ou 13 milímetros. Muitas das vezes eu vou usar um de 11 ou de 10, porque muitas das vezes o linho tem uma arcada muito estreita, então eu vou usar um menorcito. Pero se eu tenho uma arcada buena, eu vou usar de 13 milímetros, para eu tenho mais voltas para dar. E lembre-se, é solamente meia voltas por semana, solo. Media vuelta por semana. Sim, graças. Mi español es terrible. Acá estoy traduciendo. ¿Qué opina de utilizar MARPE? Bueno, você vai me colocar em troubles. ¿Problemas? Eu penso que a ortodôncia, ela anda por ondas. Ondas, sabe ondas? Uhum. A hora, eu penso, o mundo, a hora dos MARPs. Tudo se abre sobre os MARPs. Pero, eu penso que a indicação do MARP, tem a indicação do MARP, sem dúvida nenhuma. Principalmente em pacientes, digamos, de 27 até 35 anos de idade, que no passado nós outros indicamos o SARP, que é a disjunção quirúrgica. Agora temos a possibilidade de usar o MARP. Pero, em pacientes jovens, eu penso que está tendo estão nascendo muitas indicações sem indicação. Que nós temos que estudar muito bem, o transversal, junto com uma coisa muito importante, que é a curva de Wilson, ou a curva de Monson negativa. Muitas das vezes são pacientes que têm que ser dentro alveolar e não na disjunção. Então, o MARP foi uma evolução? Com certeza, foi uma evolução. Pero, está usando-se muito discriminadamente, sem uma correta leitura de como e para qual paciente a ser. Ok. ¿Cómo hace el control vertical? De novo? Bueno, se o paciente tem em crescimento, temos, vou repetir, estou repetindo a pergunta de novo. O Jocas, ele mantém o vertical sob controle. Se tem uma divergência muito grande, eu vou colocar um aparato de acrílico a barro. Se o paciente está em crescimento. Se o paciente não está em crescimento, que eu mostrei um caso acá, eu tenho mini placas posteriores. Nas mini placas posteriores, eu cambio o plano cruzal posterior e eu controlo o vertical. Vale? Ok. Right. ¿Hasta cuántos milímetros puede estimular la premaxila? Eso ya respondí. ¿Qué medida de coma usa en la etapa de lip bumper? Cecília, você está repetindo as perguntas? Pero se están volviendo a poner. A ver, dice, ¿qué medidas de elástico se utiliza con las mini placas? As mini placas? Lá mesma. 516 heavy.
ou seja, 120 gramas de 120 gramas de força, solo. Ok. De mini placa a mini placa. Ok. Bueno, hay varias preguntas que son repetidas sobre la contención. Varios quieren saber cómo hace la contención, pero ya Não há contenção, não há contenção. Há 20 anos. Las ligas clase 3, ¿de cuántas onzas son? Bom, 120 gramas, eu não sei em onça. Arima, quantas onças são 120 gramas? Eu não sei também. Aqui no Brasil, usamos gramas, não usamos onça. Ah, gramos. Onça em Brasil, só em Pantanal. É um bicho muito lindo. Si el paciente va a cirugía, ¿cómo trata la musculatura? Eu sempre trabalho com pós-cirúrgico, com os fisioterapeutas. Eu uso muito a fisioterapia pós-cirúrgica. Tem que ser. Porque tem que ser, não. É um procedimento que hacemos. A trabalhar com pós-quirúrgico com fisioterapeutas. Ok. ¿Cuál es la referencia anatómica que utiliza para la modificación del plano oclusal? Várias. Eu uso assim, eu uso o diagnóstico 3D. No diagnóstico 3D, nós temos outras medidas craniofaciais. Então, não vai dar para responder a hora, porque dependeria de eu ter mostrado no diagnóstico 3D. Eu vou responder assim. Hacemos as medidas com sobreposições e medidas internas com a tomografia, okay? No diagnóstico 3D. Ok. Ahora, hay otra pregunta. ¿Siempre abre totalmente el Hyras? ¿Cuándo lo bloquea y cuánto tiempo lo deja antes de su retiro? Não, é muito importante essa pergunta, porque é o seguinte, muitos dos casos, em alguns casos, eu não abro todo o Hyrax. Eu tenho que mirar na face do paciente os câmbios que estão acontecendo no paciente. Então, eu sempre vou mirar no paciente. Se eu estou fazendo a ativação, um quarto por semana, eu tenho que saber quanto que é isso de trespasse para parar de ativar o Hyrax. Quando eu tenho a certeza que estou em boa posição de relação de classe 1, eu vou manter o elástico somente à noite e vou colocar um acrílico no Hyrax somente durante 3, 4 meses solo. É como fazer uma disjunção. Quando se faz uma disjunção, que você mira? Eu miro os dientes. Se isso é uma boa disjunção. Para o movimento. O mesmo se faz com a Hyrax para anteroposterior. Ok. Otra pregunta es, ¿qué consideraciones tiene para el apoyo del acrílico anterior? Bueno, boa pergunta. Tem que ser um acrílico. Deixa eu ver se eu só vou aqui na apresentação, que é melhor. Essa é uma boa pergunta. Aqui. Bueno, deixa eu abrir a apresentação aqui. Estão mirando aí? Sim. Mira, o acrílico tem que estar bem adaptado e numa área depois da primeira prega da maxila, mira cá, tá vendo? Depois, hasta a última, como é que chama isso? No morrido acá. 1, 2, 3, tá vendo acá? A última. Então, o acrílico tem que conter toda a pré-maxila acá. Toda a pré-maxila. E é muito importante colocar, uma coisa importante, é muito importante colocar no aparato paralelo ao plano, à maxila. Para ser controle vertical, algumas pessoas me perguntaram,
eu posso fazer o hírax um pouquinho mais inclinado assim. Então, eu estou colocando o molar mais para vertical. Então, o acrílico tem que se tomar cuidado somente com o frenido, solo. E tem que ter uma área muito bem compreendida em toda a premaxila, ok? Ok. Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Cómo se consigue la distalización molar si tenemos el arco lingual soldado? Não, eu coloco a barra lingual solo para pacientes que não têm apiamento. Não tem apiamento. Tem a classe 13 e não tem apiamento. Então, eu coloco a barra. Eu quero toda a mandíbula. Se o paciente tem apiamento, eu não coloco a barra. Porque já eu quero a distalização, mas o redirecionamento do crescimento da mandíbula. Claro. Yeah. ¿Qué opina de Carrier para clase 3? Eu não opino. No opina. Não opino, porque eu estou querendo um aparato não para compensar os casos, e principalmente em niños. Eu quero um aparato para corrigir a classe 3 esquelética. Esse é a minha visão. Então, tudo que é para compensar, eu não opino. Ok. E tampouco com extrações, para ser camuflagem, eu não opino. Se o paciente é quirúrgico, é adulto, ele é quirúrgico. O paciente pode não querer ser a cirurgia. Pero, eu, como ortodoncista, se o caso é um caso sabidamente, cientificamente quirúrgico, eu não vou propor nenhum tipo de mecânica no paciente. Se o caso é cirúrgico, eu não quero ser cirurgia, ok. Então, eu não vou aceitar seu tratamento também. É um direito que eu tenho como profissional. Claro, entiendo. Ahora, ¿el Hyrax en paciente de 16 años en posición anteroposterior hace efecto en la maxila? Nenhum. Já tentamos no passado, nenhum. O Hyrax, o Joca, solamente hasta 13 anos de idade, quando a sutura da premaxila não está cerrada aún. Não tentem colocar o Joca, o Hyrax com pacientes após os 13 anos de idade. Você vai ser uma herida. O acrílico vai entrar, não vai cambiar, não vai ter nenhum tipo de efeito ósseo. Ok. ¿Cómo se puede conseguir la distalización molar si tenemos una barra lingual soldada? Respondi. Já foi. ¿Ya fue? Con tantas preguntas ya me están mareando. No hay problema. Disculpe. Aquí hay. Se queda su técnica, hacer control vertical, cuando cambios que garantice el relacionamiento del crecimiento, la barra lingual, por la referencia anatómica, ya está. Aparato superior. ¿El aparato superior no se hunde en la mucosa palatina durante su función? O quê? Não se une. Ok. Ele está superposto a maxila, a mucosa da pré-maxila. E quando nós temos meia volta por semana, estamos fazendo o quê? Pressionando a sutura e remodela adelante a pré-maxila. Isso é muito importante. Só até os 13 anos. Ok. Creo que esas son todas las preguntas por ahora. Vale. Y, a ver, bueno, la última para hacerlo renegar. Vale. Al evitar contención, ¿no tiene riesgo de revertir mal posición dentaria? Bueno, nós como ortodoncistas, pelo menos eu trabalho assim. Qual é o meu objetivo em qualquer tratamento ortodôntico? É ter um equilíbrio do sistema estomatognático, ou seja, ATM, dientes, oclusão, músculos, em equilíbrio. Para isso, o primeiro e o mais importante é estudar a ATM. Se tem problemas de desplaçamento
doenças articulares e etc. Porque a estabilidade de qualquer tratamento pensa na ATM. Não adianta nos